Olá, pessoal. Na aula de hoje, nós vamos dar aqui continuidade ao nosso estudo sobre logaritmos. E o tema da aula de hoje vai ser mudança de base. O nosso livro-texto é o livro do Gelsiese, Matemática, Ciência e Aplicações, volume 1, do ensino médio. Logaritmo, mudança de base. Ao aplicarmos as propriedades operatórias estudadas, os logaritmos devem estar todos na mesma base. Caso contrário, é preciso escrever todos os logaritmos em uma mesma base. Bom, as propriedades aí operatórias que nós estudamos, né? Logaritmo do produto, do quociente, da potência. Vocês perceberam que eu trabalhei com logaritmo sempre numa mesma base. A partir de agora, quando você for trabalhar com logaritmo, a primeira coisa que você vai ter que fazer é verificar se os logaritmos estão numa mesma base, tá? Se por um acaso você verificar que possuem logaritmos em bases distintas, você vai ter que, na verdade, escrever todos esses logaritmos em uma mesma base, tá? E aí vem uma pergunta: ah, professor, em qual base então que eu vou colocar? Isso vai depender, na verdade, aí dos dados que o seu exercício traz para você, tá? Mas é muito importante que você verifique a base e logo em seguida verifique as informações que o seu exercício está te passando e aí você vai tomar uma decisão de mudar por uma base e começar a fazer as contas, tá? Se por algum momento essas contas suas, por exemplo, travar, não sair do lugar, você pode apagar, na verdade, e começar o exercício mudando para uma outra base, tá? Daqui a pouquinho aqui nós vamos fazer aqui um exemplo sobre isso. Um outro fato aqui importante, ó, é que as calculadoras científicas, elas resolvem, na verdade, logaritmos, tá? Só que elas só resolvem logaritmos em duas bases, que é a base decimal e base kneperiana, tá? O logaritmo decimal, eu comentei com vocês, ó, é o logaritmo que está, na verdade, na base 10. Então, é o logaritmo de alguma coisa na base 10. Já a base neperiana é um logaritmo de base e. Então, na verdade, eu estou calculando aqui o logaritmo de alguma coisa na base e. Eu peguei aqui como modelo a calculadora Casio FX82MS, tá? Você vai ver que ela tem aqui, ó, duas teclas. A primeira delas aqui, ó, log, tá? Esse log aqui é de base 10. E tem a tecla aqui, na verdade, LN, tá? Esse LN, eu comentei com vocês já aqui nos nossos vídeos anteriores, que nada mais é do que um logaritmo de base E. Então, LN é o logaritmo de alguma coisa numa base E, correto? Então, se você for fazer aí o uso da calculadora, obrigatoriamente você vai ter que escolher uma base para você estar efetuando o seu cálculo na calculadora, tá? Ou você vai passar para a base 10, ou você vai passar para a base E. Independente de qual dessas duas bases aqui que você utilizar, você, na verdade, vai obter o mesmo resultado, tá joia? Daqui a pouquinho também eu vou te mostrar aqui como é que faz uma continha aqui na calculadora. Bom, agora é lógico, a gente sabe que em concursos públicos nós não podemos aqui fazer o uso da calculadora, tá? Mas eu acho que é importante você ter conhecimento aqui de utilizar a calculadora, porque dependendo aí de outras disciplinas que você está fazendo aí, pode ser que seja permitido aí o uso da calculadora, tá? E é lógico, quando cai em algum concurso, é lógico que ele vai te dar um tipo de questão, por exemplo, que você não precisa de usar a calculadora, tá? Ou seja, os dados necessários para resolver a questão vão vir, na verdade, aí dentro da sua questão, do enunciado. Bom, propriedade. Como é que eu faço, então, para mudar a base de um logaritmo? Propriedade. Sejam A, B e C números reais positivos. A maior do que zero, B maior do que zero, C maior do que zero. Com A diferente de 1 e B diferente de 1. Bom, logaritmo de C na base A. Então, aqui, ó, eu tenho um logaritmo de C numa base A. Para eu transformar aqui, ó, esse logaritmo aqui, ó, para uma base
B, eu vou proceder aqui da seguinte maneira, ó. O que é um logaritmo vão ser transformados, na verdade, em 2. Então, eu vou ter que pegar aqui, ó, esse logaritmo e proceder aqui por uma divisão de logaritmos, onde o numerador vai ser o logaritmo do logaritmando C na base B, e o denominador vai ser o logaritmo, a base do logaritmo A vira logaritmando, e agora aqui eu vou ter uma base B, tá? Então, na verdade, o que eu vou fazer aqui é o seguinte, ó, eu tenho que pegar aqui um logaritmo. O que é um logaritmo vão ser transformados em 2. O logaritmando continua sendo o logaritmando do numerador, a base do logaritmo vira logaritmando do denominador. E aí, na verdade, eu vou colocar a base B que eu desejo. Então, essa base B aqui pode ser qualquer base que você queira. E aí, sempre lembrando, a base de um logaritmo tem que ser um número positivo e diferente de 1. Então, ó, atenção aqui com essa base. Ela pode ser qualquer número, desde que ela seja positivo e ao mesmo tempo diferente de 1, tá? Agora, alguns comentários aqui, olha. Perceba que o meu A é diferente de 1. Eu já falei com vocês, ó, que a base de um logaritmo tem que ser diferente de 1. Então, por causa dessa parcela aqui, ó, desse termo, o A tem que ser diferente de 1. E perceba agora aqui, olha, quando você olha aqui para esse denominador, o A também tem que ser diferente de 1. Por quê? Porque se você tivesse logaritmo de 1 numa base B, nós vimos que o logaritmo de 1, essa continha aqui, em qualquer base, é sempre igual a 0. Então, esse fator aqui, o denominador, ele daria 0. E você não pode, na verdade, dividir por 0. Então, por isso que esse A também aqui tem que ser diferente de 1. Tanto pela base aqui desse logaritmo, e para, na verdade, não dar a chance desse denominador aqui ser igual a 0. Correto? Então, espere aí que você tenha acompanhado aqui essa parte que eu falei com você. Chama atenção aqui, então, o seguinte, ó. Você pode mudar para qualquer base, desde que essa base seja maior do que 0 e diferente de 1. Bom, nós vamos agora aqui, ó, demonstrar aqui essa propriedade, ó. E eu vou usar aqui o seguinte artifício, ó. Vou chamar aqui esse primeiro termo aqui de x, o segundo aqui de y e o terceiro de z. Então, isso aqui, ó, que eu acabei de chamar de x, y e z, é a mesma coisa que eu escrevi, ó. X é igual a y dividido por z. Então, agora eu vou resolver isso aqui, ó, e vou te mostrar, na verdade, que eu vou chegar aqui nessa igualdade, tá? Então, aqui eu vou obter o seguinte aqui, ó. Logaritmo de c na base A igual a x. Aplico aqui a definição. A elevado a x é igual a c. Vou chamar isso aqui de 1. Ó. Vou pegar agora aqui, ó, logaritmo de c na base B e vou igualar aqui a y. Aplico aqui a minha definição. B elevado a y é igual a c. Vou chamar aqui essa igualdade de 2. Eu vou pegar agora aqui, ó, logaritmo de A na base B igual a z. Vou aplicar aqui minha definição. Então, aqui eu vou ter, ó, b elevado a z, que é igual a A. Tenho aqui, na verdade, minha terceira igualdade. Agora, percebo, ó, que aqui na minha primeira igualdade, eu tenho, na verdade, aqui, ó, valor de A e tenho aqui valor de C. Então, eu vou pegar aqui, ó, a minha segunda igualdade, e aonde tem C, eu vou substituir b elevado a y, e vou pegar aqui a minha terceira igualdade, e aonde está escrito A, eu vou colocar b elevado a z. Então, aqui, ó, eu vou obter o seguinte, ó, quem que é o meu A? O meu A, pela minha igualdade 3, é b elevado a z. Só que o A, ele está elevado a x, ó, que é igual a c. E pela igualdade 2, nada mais é do que b
elevado a y. Agora aqui, ó, eu tenho aqui potência de potência. Repete a base b e multiplica os expoentes. Então, aqui, na verdade, eu vou ter z que multiplica x. Essa continha é igual a b elevado a y. Tenho aqui agora aqui, ó, uma igualdade de potências de mesma base. Eu posso cancelar a base e igualar os expoentes. Então, z que multiplica x é igual a y. Então, agora eu vou pegar o z que está multiplicando e vou passar para cá dividindo. Então, aqui vai ficar y dividido por z. E perceba que eu posso passar para cá o z dividindo, porque esse z meu aqui, ó, eu tenho certeza que esse z meu, ele é diferente de zero. Por que eu sei que ele é diferente de zero? Se ele fosse igual a zero, eu não poderia passar para cá dividindo, ó, porque eu não posso dividir por zero. Mas uma vez que eu sei que a minha base A, uma vez que eu sei aqui, ó, com o meu A logaritmando, tá? Que é a base desse primeiro aqui, ó. Mas uma vez que eu sei que esse A meu aqui, ó, é diferente de 1, eu sei que essa parcela Z minha aqui vai ser sempre diferente de zero. Então, na verdade, cheguei aqui nessa igualdade, que era, na verdade, aqui é onde eu queria chegar. Então, essa propriedade, na verdade, que eu te mostrei aqui de mudança de base, ela é uma propriedade aqui válida para eu trabalhar aqui com logaritmo. Exemplo. Com o auxílio da calculadora científica, resolva. Letra A. Logaritmo de 8 na base 2. Bom, então aqui, ó, eu tenho aqui logaritmo de 8 na base 2 que eu quero resolver aqui com o auxílio da calculadora. Bom, antes de eu usar aqui a calculadora, ó, eu vou chegar aqui e vou fazer o seguinte, ó. Logaritmo de 8 na base 2 é igual a alguma coisa, que eu vou tentar descobrir. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, é igualar isso aqui a x, porque eu quero descobrir o valor desse logaritmo. Vou aplicar aqui minha definição, ó. Então aqui vai ficar 2 elevado a x é igual a 8. Como aqui eu consigo colocar na mesma base, aqui vai ficar, ó, 2 elevado a x, que é igual a 8, 2 elevado ao cubo. Corto o 2 aqui com 2, x meu aqui exatamente igual a 3. Tá? Por que eu fiz isso aqui? Ó? Esse logaritmo aqui, ó, eu consigo resolver ele sem o auxílio da calculadora. Tá? Então a resposta aqui deu 3. O que nós vamos fazer aqui agora, ó, é resolver com a calculadora e você vai ver que a resposta também aqui vai ter que dar 3. Tá? Então a primeira coisa que eu vou ter que fazer aqui para resolver com a calculadora é escolher qual base que eu quero resolver esse logaritmo. Então, eu vou chegar aqui primeiro aqui, ó, e escolher primeiro a base 10. Então, na verdade, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou simplesmente pegar o logaritmo de 8 na base 2 e vou transformar isso aqui, na verdade, para uma base 10. Para eu poder, na verdade, trabalhar com a calculadora científica. Então, o que eu mostrei para vocês aqui é o seguinte, ó. Logaritmo de 8 na base 10, 8 na base 2 vai ser igual. O que é apenas um logaritmo vai ser transformado em 2 logaritmos. Então, eu vou chegar agora aqui e escrever aqui em cima, aqui, ó. Logaritmo dividido por logaritmo. Tá? Como eu quero passar para a base 10, eu já vou chegar aqui, ó, e colocar que a base aqui vai ser 10, ó. Agora eu preciso de 2 logaritmandos. No denominador, eu continuo com logaritmando 8. E no denominador, o que era base do logaritmo, tal, o que era base, ele vai virar, na verdade, logaritmando. Então, logaritmo de 8 na base 2 é exatamente logaritmo de 8 na base 10 dividido por logaritmo de 2 na base 10. Vou chegar na calculadora agora aqui e vou fazer essa continha. Então, vai ficar aqui, ó, log de 8 na base 2 é igual. Vou jogar na calculadora log de 8 e vou dividir por log de 2. E aí, quando eu apertar o igual, o meu resultado aqui vai ser exatamente aqui igual a 3. Bom, então eu tenho aqui, ó, a minha calculadora científica. Então, agora eu vou fazer a continha aqui, ó. Log de 8.
fecha o parênteses. Você não tem que digitar a base, porque essa base aqui já é 10, tá? Ó, então aqui ficou log de 8 dividido por logaritmo de 2, fecha o parênteses. Quando apertar o igual, olha lá, ó, eu obtive aqui como resposta 3. E foi o mesmo valor aqui que eu obtive aqui quando eu fiz pela definição. Então, vamos anotar aqui o resultado obtido, ó, 3, ó, tá? Bom, isso aqui, ó, resolvendo na base 10, ó. Vamos resolver agora aqui, ó, na base E. Então, para resolver na base E, eu vou pegar o logaritmo de 8 na base 2 e vou transformá-lo numa base E. Então, aqui eu vou obter o seguinte, ó, log de 8 na base 2 é igual. Tenho que ter aqui uma divisão de logaritmos. Então, coloco aqui, ó, log dividido por log. A base é E. Tá? Então, aqui, na verdade, o logaritmando aqui, ó, vai ser 8. E o logaritmando aqui do denominador vai ser 2. Então, na verdade, o que está acontecendo aqui é o seguinte, ó, logaritmo de 8 na base 2 é igual a ln de 8 dividido por ln de 2. Vou fazer essa continha agora aqui na calculadora. E você vai ver que a continha aqui, na verdade, vai ter que dar o mesmo valor de 3 unidades. Bom, então perceba aqui, ó, que eu estou com a minha calculadora aberta. Então agora eu vou digitar aqui, ó, ln de 8, fecha parênteses, dividido por ln de 2, fecha parênteses. Aperto igual, obtive aqui como resultado aqui o valor de 3 unidades. Então, nós vamos colocar agora aqui o resultado, ó, que eu obtive também aqui o valor de 3, tá? Então, na verdade, ó, não importa em qual base que você trabalha, joia? Bom, a nossa letra B aqui, ó, eu tenho aqui logaritmo de 7 na base 5. Então, agora aqui, ó, se eu tentasse resolver isso aqui pela definição, eu teria aqui, ó, 5 elevado a x igual a 7. Você vai perceber que eu não consigo colocar o 5 na base 7, nem o 7 na base 5. Na verdade, eles já são, na verdade, aqui números primos, né? Primos. Então, na verdade, o que que acontece aqui, ó? Eu não vou conseguir resolver esse logaritmo aqui pela definição, tá? Então, na verdade, se fosse uma prova, ó, esse logaritmo aqui já está na forma mais resumida. Ficaria assim, ó, log de 7 na base 5. Só que com a calculadora, a gente consegue resolver isso aqui, ó, tá? Então, eu vou chegar aqui novamente aqui, ó, e vou utilizar, na verdade, aqui as duas bases. Então, eu tenho aqui, ó, base 10. Quando eu for resolver aqui na base 10, ó, eu vou ficar aqui com o seguinte, ó, logaritmo de 7 na base 5 é igual a logaritmo dividido por logaritmo. Como eu estou passando para a base 10, ó, base 10 e base 10, ó. Aqui em cima vai ficar o logaritmando, que é 7, e no denominador vai ficar a base que era 5. Quer dizer, a base que é 5, né? Essa base 5 vira, na verdade, logaritmando. Então, quando eu resolver agora aqui, ó, na calculadora, eu vou ter, na verdade, aqui o valor de logaritmo de 7 na base 5. Então, aqui vai ficar o seguinte, ó, eu vou pegar, na verdade, aqui, ó, logaritmo de 7, fecha parênteses, dividido por logaritmo de 5, fecha parênteses. Tem aqui essa continha aqui na forma decimal, tá? Vou pegar aqui 3 casas depois da vírgula, então vai ser 1,209. Então, esse logaritmo aqui, nós vimos que vai dar 1,209. Resolvi isso aqui com auxílio da calculadora, tá? E agora aqui, para terminar, vamos fazer aqui na base E. Então, vou ter aqui, ó, log de 7 na base 5 é igual logaritmo dividido por logaritmo. Base agora é E. Logaritmando continua logaritmando, e o que era base passa a ser logaritmando.
Então, logaritmo de 7 na base 5 é ln de 7 dividido por ln de 5. Então, vamos fazer aqui a nossa substituição. Vai ficar aqui, ó, ln de 7 dividido por ln de 5. Quando eu dar aqui o meu igual, eu chego novamente aqui no mesmo resultado. 1,209. Então, nós chegamos aqui, ó, 1,209. Bom, espero aí que você tenha acompanhado, né, essa mudança de base aqui que eu apresentei para você aqui até o momento, ok? Exemplo. Calcule o valor do logaritmo de 360 na base 100, considerando os valores. Log de 2 é aproximadamente 0,3 e log de 3 é aproximadamente 0,48. Olha que interessante aqui, que olha, ele quer que eu resolva o valor de logaritmo de 360 na base 100. Mas perceba que ele me deu aqui informações de logaritmo de 2, ou seja, na base 10, ó, quando a base está omitida, essa base é 10. E ele me deu também aqui o logaritmo de 3, também na base 10, ó. Uma vez que esse logaritmo aqui, ó, está na base 100, obrigatoriamente aqui eu vou ter que passar para a base 10. Senão eu não consigo resolver isso aqui, tá? Uma outra coisa comum aqui que as pessoas têm o hábito de fazer, ó, é chegar aqui e fazer o seguinte, ó. Logaritmo de 360 na base 100. A pessoa vem cá e iguala isso aqui a x, ó. Quando você aplica a definição, você vai ter aqui, ó, 100 elevado a x é igual a 360. A pessoa tenta resolver isso aqui, ó, através da definição. Mas você percebe que o 100 e o 360 você não consegue colocar na mesma base, tá? Então, esse logaritmo aqui, ó, você não vai conseguir resolver pela definição. E outra coisa, uma vez que ele te deu aqui essas duas informações, você vai ter que trabalhar aqui, ó, no logaritmo de 360 na base 100, de modo a utilizar a informação que ele te deu, tá? Então, a dica que eu te dou aqui é o seguinte, ó, a base está diferente? Tá, tem que mudar. Para qual base que você vai passar? Você vai ver a base que o exercício te deu a informação. Aí você, então, aqui está claro que vai ter que passar aqui para a base 10, tá? Então, vamos lá, então, aqui, ó. A primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, é transformar aqui, ó, esse logaritmo de 360 na base 100, eu vou passar isso aqui para a base 10, tá? Ó. Então, nós vamos passar isso aqui para a base 10. Quando eu passo aqui para a base 10, ó, eu vou ter aqui, ó, logaritmo de 360 na base 10, dividido por logaritmo de 100 na base 10. Agora, ó, você tem que perceber aqui, ó, que esse logaritmo aqui, ó, que está no numerador, tá, ó, eu também não consigo passar o 360 para a base 10. Só que o denominador, que é logaritmo de 100 na base 10, eu consigo resolver isso aqui, ó. Então, vou chegar no cantinho aqui, ó, e resolver, ó, logaritmo de 100 na base 10, ó. Vou igualar isso aqui a x, ó. Quando eu aplicar aqui a definição, eu vou ter que 10 elevado a x é igual a 100. O 100 eu consigo colocar na base 10, ó. Então, 10 elevado a x é igual a 100, que é 10 ao quadrado. 10 vai embora com 10. Descobri aqui que o meu x vale 2, ó. Tá? Então, onde eu quero chegar aqui, ó? Esse quociente, eu já consigo escrever aqui o denominador dele como sendo 2. Agora, ó, eu vou resolver aqui essa caixa, tá? Ó, e vou colocar aqui o resultado aqui em cima, aqui, ó. Para eu resolver aqui essa caixa, a primeira coisa aqui que eu vou fazer é tentar transformar aqui, ó, esse logaritmo que está em 2 asterisco, tá, ó,
eu vou tentar transformar ele nesses logaritmos que foi dado aqui no exercício. Então, uma vez que aqui é 360, eu vou ter que transformar esse 360 aqui em 2 e 3. Então, em outras palavras, eu vou pegar aqui o 360, ó, e vou fatorar por 2, ó. 180 por 2, 90 por 2, 45 por 3, 15 por 3, 5 por 5, 1. Então, perceba, ó, que o 360, ele nada mais é do que 2 elevado ao cubo, que multiplica 3 ao quadrado, que multiplica 5. Agora perceba, ó, que o meu logaritmo aqui, ó, que foi dado para mim, ele possui aqui, ó, 2 e possui aqui 3. E quando eu fatorei aqui o 360, eu obtive aqui na base dele, ó, 2 e 3. Isso é um bom sinal. Porém, eu consegui fazer aparecer aqui o 5, ó. E perceba que eu não tenho aqui informação de 5. Tá? Então, eu vou ter que sumir com esse 5 aqui, ó. E aí, qual que é a jogada agora que eu vou fazer com você aqui, ó? Uma vez que esse logaritmo aqui é base 10, eu vou transformar esse 5 aqui em 10. Respeitando, na verdade, que o número seja 360. Então, em outras palavras aqui, olha, eu vou tirar um 2 daqui, ó, e em vez de escrever 2 ao cubo, eu vou escrever 2 ao quadrado, que multiplica 3 ao quadrado, que multiplica. Agora aqui o que é 5, como aqui eu tirei um 2 daqui, ó, essa continha minha aqui vai dar 10, ó. E aí você vai ver agora o seguinte, ó, 2 ao quadrado, 4. 3 ao quadrado, 9. 4 vezes 9, 36. 36 vezes 10, 360. Agora, por que eu fiz isso? Vou chegar aqui em cima agora aqui, que ó, logaritmo na base 10 de quem? 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 10. Agora, eu vou utilizar aqui as propriedades de logaritmo. Logaritmo do produto pode ser separado aqui no logaritmo de soma de logaritmos, né? Então, aqui vai ficar, ó, denominador 2. Aqui vai ficar, ó, logaritmo de 2 ao quadrado, mais logaritmo de 3 ao quadrado, mais logaritmo de 10. Agora, ó, nós vamos resolver aqui essa continha, ó, tá? Vou aplicar agora aqui a propriedade do logaritmo da potência. Então, aqui vai ficar aqui o seguinte resultado, ó, o expoente vai passar multiplicando, na verdade, o meu logaritmo. Então, aqui vai ficar, ó, 2 logaritmo de 2 mais 2 logaritmo de 3 mais logaritmo de 10. Isso tudo dividido por 2. Vamos fazer agora aqui, ó, a substituição. Logaritmo de 2, ó, o exercício falou para mim que vale 0,3. Logaritmo de 3 vale 0,48. E logaritmo de 10 na base 10, eu sei que esse valor aqui vai dar 1. Tá? Então, agora aqui, ó, substituindo aqui esses valores, nós vamos obter, ó, 2 que multiplica 0,3, mais 2 que multiplica 0,48, mais 1. Tudo isso aqui dividido por 2. Então, agora eu vou chegar aqui e vou obter aqui o seguinte resultado, ó. 2 vezes 0,3, essa continha aqui vai dar 0,6. Vou multiplicar agora aqui, ó, 2 vezes 0,48. Essa continha minha aqui, ó, vai dar 0,96, somado com 1. Tudo isso aqui dividido por 2.
Então, agora a continha que eu vou fazer aqui vai ser o seguinte, ó. Vou somar 0,6 mais 0,96 mais 1. Essa continha vai dar 2,56. Que vai ser dividido por 2. E quando você dividir 2,56 por 2, você vai chegar como resposta aqui 1,28. Bom, importante, então, na verdade, você ter entendido aqui a resolução desse exemplo. Bom, para finalizar aqui, então, o nosso vídeo de hoje, a nossa aula, eu trago para você aqui uma última observação, tá? Sejam A e B números reais positivos e diferentes de 1. Se você fizer logaritmo de A na base B vezes logaritmo de B na base A, essa continha nossa aqui vai dar igual a 1. Ou seja, perceba que o que era logaritmando virou base. E o que era base virou aqui logaritmando. Então, essa continha nossa aqui vai dar igual a 1. Então, você pode pegar aqui, ó, e isolar o logaritmo de A na base B. Ou seja, você vai pegar o logaritmo de B na base A que está multiplicando e vai passar para cá dividindo. Então, logaritmo de A na base B é igual a 1 dividido por logaritmo de B na base A. Então, dá na mesma, tá? Bom, para você ver que isso aqui é verdade, basta você pegar aqui esse primeiro membro aqui, ó, e escolher uma base, que pode ser B ou que pode ser A, e mudar a base. Então, por exemplo, aqui, olha, eu vou escolher a base B. Então, eu vou passar todo mundo aqui para a base B. Como esse primeiro aqui, ó, já está na base B, eu vou manter ele do jeito que está. Vezes, agora esse aqui eu vou passar para a base B. Então, aqui vai ficar o log dividido por log. Como eu quero passar para a base B, ó, eu já coloco lá a base B. Agora aqui, ó, o logaritmando continua sendo logaritmando no numerador e a base passa a ser logaritmando do denominador. Aí você vai perceber agora aqui a seguinte situação, ó. Log de A na base B vezes. Aqui não tem log de A na base B? Então, esse aqui vai embora com esse aqui, ó. E log de B na base B, quando aqui é igual, essa continha nossa aqui dá 1. Por isso, na verdade, que dá esse resultado aqui, ó, tá? Então, você tem que saber aqui o seguinte, ó. Que logaritmo de 3 na base 2 vezes logaritmo, é só inverter agora, né? De 2 na base 3, essa continha aqui é igual a 1, tá? Então, aqui também uma observação importante aí no estudo do logaritmo. Bom, espero que você tenha acompanhado aí a aula de hoje. Desejo aí a você bons estudos, fiquem com Deus, até a próxima. Tchau, tchau, um abraço.